Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em João 6, 26 e alguns versículos a seguir. 26 vai falar assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciaste. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que esse povo aqui que estava, né, buscando a ter com Jesus a todo tempo era o povo, né, da multiplicação, né, dos pães e do peixe e dos peixes que Jesus, né, tinha feito. E nesse dia o Senhor, né, nos pergunta: será que estamos, né, aos pés do Senhor só por interesse ou porque verdadeiramente queremos, né, mudança? Verdadeiramente queremos um encontro com o Senhor. A palavra do Senhor vai falar que Jesus mesmo foi quem falou, né? Que esse povo estava, né? Buscando ele por causa que comeu pão, né? E se saciaram do pão que Jesus tinha dado. E aqui no 29 vai falar assim: respondeu Jesus e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né? Que Jesus, ele está falando, né? Que ele é o pão vivo, né? Que desceu do céu. E quem crê nele, né? Ele o ressuscitará no último dia. Jesus está falando: se você crê em mim e me buscar, eu vou, né, lhe ressuscitar no último dia. Por quê? Porque eu sou o pão vivo, né, que desceu do céu para dar vida, né, a todos quanto, né, nele crê, a todos quanto busca o nome do Senhor. Então, irmãos, que não venhamos, né, buscar o Senhor, né, como o Senhor falou aqui, só pela comida que perece, não, mas buscar o Senhor, né, porque ele é digno, né, de honra, de glória, de louvor, de toda aceitação, porque ele não dá só essa comida que perece, né, mas a comida, né, que permanece. O Senhor mesmo fala, né, quem vem a mim, né, não terá mais fome nem sede, porque o Senhor é quem vai saciar. E não é fome de comida, né, que perece não, e nem sede da água, né, que perece não, mas é fome da palavra, sede, né, da palavra, de buscar, de estar perto do Senhor, de conhecer a cada dia mais e mais do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, né, é quem fala também que todos quanto, né, o Senhor der a ele, né, ele não vai rejeitar. Todos quanto o Senhor enviar, né, o Senhor vai ressuscitar no último dia. Por quê? Porque você vai buscar o Senhor, né, com toda a intensidade do seu coração. Você vai buscar o Senhor não só por interesse, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa, né, na sua vida ali, no seu dia a dia. Que não venhamos buscar o Senhor, né, só por bens materiais, só por interesses próprios, não, mas que venhamos aprender, né, a buscar o Senhor, amar o Senhor pelo que Ele é, né, porque o Senhor, Ele é tudo, né, em todos, Ele é tudo em nós. O Senhor é quem já acorda, né, o Senhor é aquele, né, a quem a gente já acorda, né, sabendo que amanheceu mais um dia, porque o Senhor levantou, porque o Senhor, né, livrou, porque o Senhor guardou. Então, irmãos, que venhamos, né, buscar esse Deus, né, que nos ama, né, independente, né, porque somos ser humanos, somos falhos, somos pecadores, e o Senhor ainda assim nos ama, ainda assim nos guarda, ainda assim nos livra. Então, que venhamos amar esse Deus, né, tão grande e tão poderoso. E aqui, irmão, no 37 vai falar assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Então o Senhor está falando, né, que todo aquele que o Pai o der, né, vai a Ele. E de maneira nenhuma Ele o lançará fora. O que a palavra do Senhor está falando? Eu não escolhi o Senhor, você não escolheu o Senhor, mas o Senhor é quem nos escolheu.
E ele está falando, né, que todo aquele que for até ele, de maneira alguma, ele o lançará fora. E aqui, irmãos, no 38 vai falar assim, 39 e 40 vai falar assim. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos quantos aquele me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a palavra do Senhor está falando, né? Que Jesus falou, né? Que todo aquele que o Pai, né, deu para ele, que ele não quer perder a nenhum dos que o Pai, né, enviou até ele. Que o Senhor, ele quer nos ressuscitar no último dia. Ele não quer nos perder, ele não quer perder a mim, ele não quer perder a você. Então que venhamos querer esse Deus também, né? Porque nós sabemos que nossa vida não é só aqui. E Jesus mesmo é quem está falando, que ele quer nos ressuscitar no último dia. Então que venhamos nos firmar cada dia no Senhor, irmãos, porque ele é o caminho, né? Ele é o único caminho. E aqui no 44 vai falar assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez o Senhor falando, né? Que ninguém pode vir até ele se o Pai, né, não o trouxer. Então é o Senhor, né? Ao privilégio, né, que nós temos do Pai, né, nos enviar, do Pai nos escolher, né, para que venhamos ser servos, para que venhamos ser filhos, para que venhamos ser ensinados, né, pelo Senhor Jesus. E Jesus mesmo, né, quem está falando aqui a todo tempo, né, que ele vai nos ressuscitar, né, no último dia. E aqui, irmãos, no 45 vai falar assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que o Pai, portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então vai ser o Senhor mesmo, né? É quem vai nos ensinar. E a palavra do Senhor está falando, né? Que todo aquele que ouviu e aprendeu, né, vem até Jesus. Então o privilégio é grande, né, irmãos, de estarmos, né, na presença do Senhor a todo tempo. E aqui no 46 ele fala assim: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, que tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, e vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o homem que dele comer não morra. Então a palavra do Senhor está falando que Jesus, ele foi o pão, né, que desceu do céu, para que todo aquele, né, que dele comer, que dele se alimentar, não morra. Por quê? Porque Jesus mesmo está falando, né, que no último dia ele vai nos ressuscitar. Jesus falou, né, que aqueles que estavam no deserto, né, que comeram do maná, eles morreram, né? Por quê? Porque não era o pão vivo que desceu do céu, como Jesus. Jesus é o nosso pão vivo que desceu do céu para nos dar vida, né? E vida eterna, né, com ele, vida eterna com Cristo. E aqui, irmãos, no 54 vai falar assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então o Senhor mais uma vez falando, né, que ele, né, que a carne dele é comida e que o sangue dele é bebida. Por quê? Porque Jesus, ele se doou, né? Ele deu a sua carne e o seu sangue, né? Por amor de nós, por amor de mim, por amor de você, né? Por amor de todos nós, né? Quando ele morreu ali, crucificado ali, naquela cruz, né? Pelos nossos pecados. Então ele se doou ali, né? Pela minha e pela tua vida.
Então que venhamos, né, reconhecer o sacrifício, né, que Jesus fez por nós e sermos gratos a cada dia, né, a esse Deus, e que venhamos, né, nos firmar a cada dia, né, no Senhor, que não venhamos perder, né, esse privilégio de estar, né, com o nosso Deus. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui, né, que o Senhor me deu para me estar compartilhando, né, com os irmãos, e que você não se esqueça, né, que o Senhor é o nosso pão vivo, né, que desceu do céu para nos saciar, né, para nos ensinar, para que venhamos, né, buscá-lo a cada dia, para que venhamos ter parte, né, com o Senhor na vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigada porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, queremos te agradecer por tudo, Jesus, e te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor te com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com restauração, Pai. Que o Senhor venha também estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.